Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre um problemão que diz respeito não só ao Acre, mas a todo o país, que é praticamente a falência das políticas públicas voltadas para a questão indígena, ou as questões indígenas, né? Uma das lideranças que tem se destacado há vários anos nessas causas é Sabá Manchineri, com quem eu tenho o prazer de conversar aqui. Sabá, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigado a vocês que nos dão o espaço para que a gente possa também repassar algumas opiniões e que para nós é muito importante, né, para a gente poder não somente socializar, mas também apresentar nossa opinião com relação aos temas que nos afetam. Sabá, se a minha memória não falha, as políticas públicas voltadas para as questões indígenas tiveram alguma relevância na agenda do governo federal? No primeiro mandato de Lula, acho que essa questão teve relevância, foi de alguma forma prioritária, com Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, enfim. Do segundo mandato para cá, sobretudo no governo de Dilma, não se compreendeu nada a respeito das questões indígenas. Não só da demarcação, não, estou me referindo aqui à questão da educação, da saúde indígena. E aí, o que fazer? O que vocês têm feito? Bom, você fez um resumo muito didático, né, dessa situação. E, na verdade, o que nós temos feito são as reivindicações para a garantia e afirmação dos nossos direitos. Só que, ao reclamar, ao posicionar-se, a gente sempre tem encontrado uma situação que quem se posiciona, o governo, seja de A ou B, entende que a gente está questionando ao governo e não as ações. A crítica parece que é personificada. Personifica demais e a gente sempre vai criando uma situação que é essa falta de diálogo. Porque muitas vezes os governos em si não querem uma ajuda técnica, política, formal. Às vezes querem mais as pessoas que ficam bajulando ou buscando aquela situação para fazer tipo um modelo de apoio, camuflar. E isso tem sido umas críticas, que não sou eu apenas que critico essa situação. Talvez eu apareça mais porque eu me exponho mais, eu tenho mais convicção do que eu estou fazendo, do que nós criamos e hoje está nessa situação. E como a gente não se omite e nem aceita essa situação, a gente de fato tem sido uma referência nesse processo. Agora, Sabá, também nós não podemos desprezar o fato de que você, por conta dessas posições, acabou tendo planos próprios, planos políticos. No início do ano você abertamente fez campanha para a presidência da FUNAI. Isso de certa forma não contamina a tua luta, teu empenho aí nas causas? Elas podem ter as duas observações, né? Mas particularmente eu acredito que nós temos muito claro onde nós vamos chegar e independente de que governo esteja, nós temos que ter hoje a seguinte situação. Se nós criamos as estruturas que tem, se nós criamos as legislações que tem hoje, a nível nacional e internacional, se nós criamos, possibilitando para constituir os recursos disponíveis hoje para a questão indígena, então o nosso próximo passo é a condução da política indigenista e está nos passos de tomada de decisão. O governo Temer, por exemplo, tem dado recuos graves. O que vocês estão se articulando para poder se contrapor isso? Hoje nós estamos nos mobilizando de várias formas, entre elas a unificação entre os povos indígenas. Obviamente eu falo da unificação entre segmentos que têm um posicionamento mais consolidado com o que a gente criou, com o que a gente pensa, com o que a gente propõe. Obviamente, assim como a sociedade, nós temos gente de todas as tendências, de todos os interesses, de todos os lados. Mas nós estamos trabalhando para isso. Um segundo passo é a gente estar num processo consolidado do movimento indígena, onde a gente tem uma voz mais unificada e direcionando aquilo que nós estamos trabalhando para que seja feito para a manutenção da garantia dos povos indígenas. E, obviamente, um terceiro aspecto é a situação política, partidária. Nós, em determinado momento, nós temos hoje
vereadores, nós temos prefeito e vice-prefeitos, né? E nós vamos ampliar. E hoje nós estamos trabalhando para isso. Obviamente, é um desafio? É uma necessidade também. Se você me perguntasse, então, se eu preferia o quê? Eu preferia ser mantinere sem precisar de ser deputado, sem precisar de ser um gestor e sem precisar de ser um técnico, por exemplo. Podia receber os direitos que nós criamos para isso. No entanto, não dá para a gente ter criado isso e deixar as pessoas fazerem do jeito delas, às vezes sem nem saber por que é que existimos. A ineficiência do poder público faz a necessidade do militante. Né? Aí nós temos que atuar, porque nós nos propomos para isso. Eu acredito que todos os líderes indígenas que iniciaram, ou que entraram depois, ou que vieram antes, tem muito claro isso. Não adianta você só criar as coisas e deixar para os outros. A FUNAI compreende isso? Qual que é o papel da FUNAI? Hoje não. A FUNAI hoje não compreende isso. A FUNAI não tem, em sua totalidade, a FUNAI não tem a noção e não é apenas da do Acre, responsabilidade dela. Não é só do Acre. Não é só, eu me refiro à FUNAI do Acre. Não, essa falta de entendimento, de compreensão, não é apenas da FUNAI do Acre, mas assim... Exatamente. Não é só da FUNAI do Acre, como em geral. A FUNAI ela passou de ser uma instituição de defesa dos direitos dos povos indígenas para uma instituição para ficar de negociatas de cargos e etc., assim como a CESAR e qualquer outro órgão. E isso levou o caos para o serviço de assistência aos povos indígenas. Sabá, nós temos agora, vamos passar agora, eu vou pedir para que a produção passe, por gentileza, um trecho de uma reportagem feita pela equipe da TV Gazeta, que acompanhou aquele protesto que houve lá em Vila Extrema, dos Caxararis, que ameaçaram a derrubar o Leão em função de compromissos não cumpridos por parte do governo federal. Por gentileza. Logo na entrada da terra indígena é possível ver um prédio que foi feito pelo governo. Na verdade, seria um posto de fiscalização. Mas o detalhe é que esse espaço nunca funcionou e está abandonado até hoje. Olha só, inclusive a entrada dele aqui é só mato. Nós vamos até lá dentro para acompanhar de perto como está a situação desse prédio que serviria de ajuda para o povo indígena. O prédio é amplo e possui 2 pisos. Logo na entrada, o cenário é de destruição. Aqui tem refeitório com pias e outros utensílios. Há ainda 2 salas com 2 banheiros, que foram até equipados. Mas além da destruição com o tempo, a unidade também foi depredada e teve materiais roubados. Aqui na parte de cima, o retrato do abandono continua. Além dessa varanda, onde eu estou nesse momento, do lado de dentro tem muitas outras salas. Logo nessa entrada aqui, a gente pode observar que seria uma recepção. Bem aqui, no meu lado esquerdo, já tem uma sala, ampla inclusive, que está, é claro, assim como as outras, vazias. Essa aqui seria a segunda sala, também bem ampla. A terceira sala é um pouquinho menor, mas também completamente deteriorada. Tem algumas lâmpadas ali ainda que foram deixadas. A situação da energia é essa, ó. É claro que nada está funcionando. Essa daqui é a 5ª sala, portanto aqui em cima são 5 salas e mais esse outro banheiro aqui, que está bem aqui ao lado. Olha, vocês ouviram essa zoada? É porque o piso está completamente assim, ó. Mofo, ele já, com o tempo, já foi deteriorado e já não suporta mais. Então essa é a situação desse posto de fiscalização que, segundo os índios dos Caxarari, do povo Caxarari. Bom, Sabá, as imagens falam por si. O que se viu aí, o que essa equipe de reportagem flagrou, mostra a completa falência. E aí, quando eu observo uma situação dessa, aí eu vejo falhas dos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, vejo falhas, inclusive até do próprio movimento indigenista. Bom, e obviamente o poder público aí dá demonstrações óbvias de ineficiência, né? Como é que as pessoas, olhando isso, esse dinheiro público jogado fora dessa forma, como é que elas podem compreender, como é que elas podem adotar a causa indígena diante de uma situação dessa? Então, é uma situação complexa, que para nós também é um serviço prestado, que foi, em determinado momento, que tinha um objetivo de fazer a proteção da terra, nesse caso em especial, e que não deu nenhuma proteção.
pelo contrário, serviu de espaço, né, para abrir mais... Fez foi expor. Expor a entrada de pessoas estranhas dentro da terra. Mas o pior é que não é só isso, isso é uma questão de fiscalização. Sim. Mas nós temos a situação de escolas. Sim, exatamente. Nós temos a situação dos postos de saúde. Exatamente. Nós temos a situação de veículos, de barcos, infraestrutura, os postos abandonados, os polos base. Ou seja, então criou uma situação de inestabilidade, de incompatibilidade de gestão, em que nós não criamos as condições para que nós pudéssemos criar, cuidar e melhorar. Nada. Agora, algumas pessoas, Sabá, já para encerrar aqui, que o pessoal já está me puxando a orelha por causa do tempo. Só para deixar claro, assim, porque as pessoas, quando olham isso aqui, e algumas pessoas com um olhar muito preconceituoso, falam, mas problema de posto de saúde, problema de falta de escola, problema de infraestrutura, nós temos para índios e para brancos, para negros, para todos. Por que eu tenho que priorizar o índio, perdão? E aí? Na verdade, assim, não seria nem a prioridade. Como a gente tem trabalhado para a especificidade, nós trabalhamos que todos os segmentos tenham uma qualidade no atendimento, seja qualquer for a sociedade. Como nós pertencemos a um povo, nós vamos trabalhar para nós termos o melhor no atendimento. Que é garantido por lei, e nós trabalhamos para isso. Inclusive, nós apoiamos muito aos seringueiros, aos negros e aos outros segmentos sociais para que tenham o mesmo, né? Mas o que nós não podemos permitir é que essas coisas aconteçam e a gente fica aqui só olhando. Vou dar um exemplo, você até mesmo falou, o nosso equívoco, o nosso erro de não estar acompanhando isso desde o processo. Mas por quê? Porque os órgãos e os gestores não permitem que a gente acompanhe. Quando vão fazer um empreendimento numa terra indígena, vai toda uma equipe de fora, sem ter a participação da comunidade, e a comunidade se sente nem participe do processo. A comunidade não faz a defesa porque não se sente participante. Se ela não fez parte, como é que ela vai defender? Essa é uma realidade. Então eu espero que essas coisas nos possam fazer. E só vamos mudar isso se nós mesmo tivermos os povos indígenas, os parceiros, mas sem essa situação da politicagem, sem essa questão de querer derrubar um ao outro. Nós temos espaço para todo mundo e desde que a gente trabalha com respeito e com dignidade. Sabá, obrigado pela sua participação no Gazeta Entrevista. Obrigado. Gazeta Entrevista volta em instantes. Até lá.